Vamos lá, Caião? Vamos lá. Tem um telefone já de saída. Alô? Alô, Luciana? Alô, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Tudo bem? Tudo bem, Caio, e você? Eu tô ótimo, graças a Deus. Eu sempre acompanho seu programa na internet, gosto demais, eu e meu esposo. Aham. E eu gostaria de fazer um comentário. Tá. Olha, Caio, uma pergunta também, né? Hoje em dia nós estamos vendo dentro das igrejas a banalização do evangelho, certo? Templos que são abertos para angariar recursos, multiplicando lugares onde se fala o nome de Deus, mas o intuito não é pregar o evangelho, é pregar para o homem a riqueza aqui na terra. Isso é muito triste. A banalização do casamento até dentro das igrejas, porque em vez de pregar que Jesus detesta o divórcio, as igrejas falam: se você está satisfeito, Deus quer que você seja feliz. Isso é muito triste, porque nós estamos vendo a igreja hoje em dia abrir templos, e quando Jesus esteve aqui na terra, ele não veio para abrir igreja, né? Ele não abriu templo nenhum, ele veio para pregar o evangelho. Eu posso saber qual seria a sua pergunta? A minha pergunta é: o que você acha, o que você acha que eles estão fazendo hoje em dia dentro das igrejas, que os casamentos não estão durando, não estão pregando sobre o casamento, eles não estão incentivando os casais? Posso te fazer uma pergunta? Sim. Você disse que me assiste sempre, não é? Sempre assisto. Sempre que eu tenho oportunidade, eu vejo sim seu programa. Sempre que você tem oportunidade, quanto? De quando em quando? Sabe por quê que eu estou te perguntando? É porque eu respondo isso todo dia, sabe? Meu Deus. Todo dia. Deixa eu só te dar um exemplo. Escreve a palavra divórcio para ela aí no meu portal, que é onde peço para todo mundo pesquisar tudo. As coisas, ó. Divórcio no meu portal. Bota aí para ela, vamos ver quantos registros dá só de divórcio. Você que falou aí, citou o texto de Malaquias: Deus odeia o divórcio. 267. 267, só sobre divórcio. 267 vídeos falando sobre isso que você está me perguntando. E textos também. Aí você falou, Deus odeia o divórcio, citou Malaquias. Você sabe em que contexto histórico aquilo foi falado? Certamente não, não é? Foi numa época de proliferação casual do divórcio. Tinha gente que casava de manhã e se divorciava no dia seguinte. Se divorciava e chegava lá para o juiz de Israel e dizia: eu quero me divorciar porque o dedo do pé esquerdo dela é torto. Sério? Você sabia que a arqueologia desencavou uma quantidade enorme de atestados de repúdio de divórcio naqueles dias do profeta Malaquias e subsequentemente daquele período até os dias de Jesus? É uma quantidade enorme de divórcio por qualquer motivo, que é o que a expressão que Jesus usa em Mateus, no capítulo 19. O pessoal perguntou: a gente pode se divorciar por qualquer motivo? Aí Jesus disse não, porque o divórcio tinha um significado muito mais profundo do que apenas o de estar casado. O casamento para aquelas pessoas era tudo. Sem casamento, uma mulher ia virar ou prostituta ou mendiga. E os filhos dela iam se tornar bastardos. Então era muito mais complicado do que alguém que lê aquele texto hoje aqui, aí diz: fulano se divorciou de fulano e não sabe que Deus odeia o divórcio. Não, você que não sabe o que estava por trás daquele texto. Porque todo dia eu mesmo, que você diz que ouve, todo dia eu digo para alguém aqui: é melhor você se divorciar, porque seu casamento é um inferno. Vocês não se amam, vocês se odeiam, vocês se tratam mal, vocês se casaram um contra o outro. Agora, respondendo a sua pergunta, por que há tantos divórcios na igreja? Porque a igreja faz parte do planeta Terra. Há muitos divórcios hoje no planeta Terra. Você entendeu? A igreja não se divorcia menos hoje em dia do que o resto da sociedade se divorcia. Houve um tempo em que a igreja se divorciava 10 vezes menos do que o resto da sociedade. Mas
De uns 20 anos, 15 anos para cá, a estatística de divórcio da igreja é mais ou menos parecida com a estatística de divórcio do resto da sociedade brasileira. Agora, por que crente está se divorciando tanto e vai se divorciar cada vez mais? Porque a igreja diz para o crente, garoto crente, menina crente, que eles só podem se conhecer como homem, como mulher, depois de se casarem. Então, o que eu atendo há 45 anos é uma quantidade enorme de gente que se casou para transar. Não se conheceram antes, não sabiam se gostavam antes, se encontravam em cultos, em acampamentos de igreja e em pequenos namorinhos. Depois iam para o altar e se casavam. Tinha um ministério muito conhecido aqui no Brasil, nas décadas de fim de 50, década de 60 e década de 70, um pedaço da década de 80, que louvava os jovens que dessem o seu primeiro selinho no altar casando, trocando alianças. Então, olha só, era quase impossível esse pessoal que não se conhecia, em se descobrindo, serem felizes uns com os outros. A maioria morreu casados porque achavam que se divorciassem iriam para o inferno, apesar da infelicidade horrorosa de todos eles. Então, minha filha, ó, calma, a igreja está uma porcaria. Quem está dizendo isso sou eu. Antes de você nascer eu estou dizendo isso. Digo a todo lado, não tem ninguém que tenha enfrentado, dito, diga, denuncie com mais veemência do que eu essa coisa horrorosa que está aí. Mas o que você toma como argumento não é o que faz disso a coisa horrorosa. A coisa horrorosa mesmo é aquela com a qual você introduziu o seu telefonema, que é a igreja covil de salteadores, bazar para atrair pessoas para tomar dinheiro, engano, abuso, manipulação. Essa é que é a coisa nojenta. Lê Mateus 23, que eu li hoje aqui rapidamente. Lê Mateus 23, não tem uma acusação às meretrizes, nem aos jovens, nem aos namorados. Só tem aos escribas, aos fariseus, aos enganadores dos homens. Então, pelo amor de Deus, ama teu marido e que teu marido te ame, o teu casamento será salvo. Recomende a seus filhos para não casarem com ninguém que eles não conheçam bem e não amem mesmo, e sejam amados de volta. Do contrário, não tem ensino, não tem escola dominical, não tem receita, não tem doutrinação, não tem livrinho que ajude duas pessoas que se casaram precipitadamente e que se descobriram diferentes, estranhas e esquisitas uma para outra. Não tem receituário que as consiga fazer ficarem juntas. O que vai acontecer é que vão ser muito infelizes, vão se trair, vão se atropelar, vão ser horrivelmente tristes na sequência da vida. Então, filha, a denúncia sobre as igrejas como caça-níquel e cassinos, eu estou fazendo antes de qualquer pessoa nesse país fazer. Desculpa, o mundo inteiro sabe que eu faço e vou morrer fazendo enquanto isso for isso. Agora, a sexualidade humana não recai na mesma categoria. E os divórcios na igreja aumentam muito, é porque os jovens são obrigados a se casarem numa pressa enorme para poderem ter permissão para transar. Aí o que acontece é que não vai dando certo e cada vez não dá certo mais rápido. 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos já está acabando. Então, muito mais do que falta de vergonha na cara, é falta de saúde emocional, psicológica, é falta de compreensão do evangelho por parte dos pastores, é falta de compreensão da natureza humana e dos tempos e da hora que a gente está vivendo. E é também inverter os princípios, é coar o mosquito e engolir o camelo. Você entendeu? Luciana, querida, quantos anos você tem? 35. Como? 35 anos. 36, tem filhinhos? Tenho uma de 14 e uma de 11. Tem 15 anos que eu sou casada. Pois é, minha filha. Então cuide bem dos seus filhos assim. Eu acabei de dar uma resposta aqui no Drop
para o Pablo Queiroz, para um rapaz, você deve ter ouvido, perguntando a mesma coisa. Então não bote opressão sobre os seus filhos. Quanto mais opressão você puser, mais eles vão se descontrolar. Com relação ao seu marido, não fique preocupado, porque o seu casamento não é bancado por doutrina e ensino de igreja, minha filha. As pessoas mais felizes conjugalmente que eu já conheci na vida nunca puseram um pé numa igreja. Nunca puseram um pé na igreja. Você veja, o Paul McCartney e a Linda McCartney, até ela morrer, nunca dormiram uma noite separados. O cara era um Beatle que nunca viajou sem ela. Olha isso. Tem casal cristão que não aguenta ficar uma semana com a esposa que surta. Eu tô com a minha, vai fazer 20 anos, 24 horas por dia. E se ela vai no cabeleireiro, eu fico sentindo falta dela. Então, na vida, o que garante o casamento é se a gente se quer bem, se a gente se ama, se a gente gosta da companhia um do outro, se a gente se abençoa. É isso que garante, não é igreja, não é ortodoxia, não é catecismo, não é pastor batendo, brigando, advertindo, e não é usando Lucas, Malaquias, o Senhor odeia o divórcio. Não muda nada, minha filha. Eu estou aqui, olha, eu falo de cadeira, sinceramente, me perdoe a franqueza. Há anos eu sei o que eu estou te dizendo. Então, pega meu livro Sem Barganhas com Deus e leia para você entender como é que funciona a psicologia da repressão. Quanto mais reprime, mais chance há de se promover a pulsão oposta. Aí, pelo medo, pelo recalque, pela ameaça, você só introjeta para onde isso explodir horrivelmente. Outro livro que eu quero que você leia meu, que está aí no portal, é Família, Sombras e Luzes. Para acabar essa coisa mítica na sua cabeça de que famílias bíblicas ou famílias de gente que supostamente confessa o nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é uma família melhor do que qualquer outra família, ou com conflitos diminuídos em relação a qualquer outra família. E não é. A Bíblia não é um bom livro de exemplo familiar. Não. Não é. Então pegue o meu portal, leia para você cair na real. Não estou querendo tirar a sua esperança, só estou querendo tirar a sua ilusão. O Evangelho faz a gente viver na esperança, não faz a gente viver na ilusão. Você está vivendo numa ilusão religiosa. Eu quero que você aprenda a viver na esperança do Evangelho. Amém. Tá bom, minha filha? Oh, agradeço por ter me atendido, Você tem a idade da minha filha caçula, que também tem 2 filhinhos. Qual é o mais velho dela? 14? Mateus? O da Luciana. Eu tenho de 14 de 11. Pois é. 14 e 11. A minha filha tem 12 e 7. Mas tem a sua idade, 35. Você casou bem novinha, não é? É, com 20 anos. Isso. Minha filhinha, acalma teu coração, anda aqui comigo, pesquisa no meu portal, tem um tesouro lá de coisas. Portalcaifab.net, tem uma lupinha lá em cima, o Robocaio responde o que você nem imagina que ele responde. Pode ir testar. Pode perguntar. Eu vou olhar lá seu site. Isso, lá. Vai e aprenda mesmo com amor. E essas sugestões que eu fiz hoje, comece por elas, tá bom? Ah, eu gostei demais, porque perfeito é só Jesus, nós estamos cheios de deficiência, né, pastor? É, minha filhinha. Oh, perfeito é só Jesus. É ele nós mesmo. Nós aprender uns com os outros. Isso. Com os outros. Amém. Um grande Deus beijo. abençoe você, viu? Deus te abençoe, filho. Vamos lá, meu amigo.